quero falar sobre corra a sua corrida. Quero falar sobre sua jornada, sua vida. Você pode falar para a pessoa do seu lado: sua jornada, sua vida. Fala para o outro do outro lado, fala assim: sua jornada, sua vida. Sabe de uma coisa? O seu destino só você pode correr. A sua jornada só você pode percorrer. O problema da nossa geração é que a gente olha muito para o lado, olha muito para trás e olha pouco para o alto. E por isso tem uma geração depressiva, estressada, invejosa. Isso faz você muitas vezes sofrer, perder o foco, perder potência, porque você acaba não correndo a sua jornada e o seu destino. Mas sua jornada e sua vida você precisa assumir. Então você vai correr o seu destino. Olha o que diz a Escritura, João 1,23, na Bíblia da versão A Mensagem, uma linguagem contemporânea, diz assim: eu sou um trovão no deserto, preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Essa foi a resposta de João Batista para os religiosos que foram ter com ele no Jordão, no deserto, e perguntavam: quem é você? Você é o Messias? Ele dizia: não, não. Você é o Elias? Ele falava: não, também não. Você é o Jeremias? Ele: não, tampouco. Quem é você? Os religiosos perguntavam. Quem é você para que a gente leve a notícia aos nossos líderes da sinagoga para explicar quem é você? Sabe, antes até mesmo de saber quem é você, é importante você saber quem não é você. Sabe, saber quem é você ajuda muito, porque também ajuda você a saber quem não é você. João Batista disse: não sou o Messias, não sou Jeremias, eu sou um trovão, eu sou aquele que prepara o caminho reto para Deus, segundo o profeta Isaías disse. Está aqui uma chave boa para você definir seu destino: ouvir os profetas e as profecias, as palavras inspiradas. Está em uma reunião como essa, é muito bom, que você está ouvindo a voz profética dos seus dias. Isso ajuda muito a definir o seu destino. A melhor maneira de você achar sua identidade, que está no seu Criador, é olhando para o seu Filho, Jesus Cristo. O profeta Isaías diz assim: olhai para ele, está falando de Jesus, e sede salvos. Está lá no Isaías 42. Olhai para ele. O profeta não diz estudai ele. O profeta não diz pesquisai o Filho. O profeta não diz faça um Google complexo do Filho. O profeta diz olhai. Olhar é um ato comum, qualquer pessoa simples pode fazer. Olhai para ele e serão salvos. Salvo o quê? Da falta de identidade, salvo da falta de propósito, salvo da falta de destino, salvo do inferno. Claro, é a primeira salvação, mas nós temos salvações de Deus a nosso dispor. Nós conhecemos um Salvador sendo salvo do inferno, da morte eterna, mas nós seguimos conhecendo Ele, sendo salvo da dor, da enfermidade, do fracasso, da derrota e de tudo. Ele é Salvador, a sua identidade dele. Agora, olhai para ele e ser salvo. Então, isso é uma maneira boa de você achar a sua identidade. Olha para Cristo. É só olhar. Não precisa ser alguém profundo, magnífico, catedrático. Basta olhar para o Filho. Eu diria que olhar para o Filho envolve o seguinte exercício. Olha em Filipenses 3. O apóstolo Paulo, um dos cristãos mais frutíferos da história da igreja, ele diz assim: eu não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que eu já tenha conseguido, mas eu estou a caminho, eu prossigo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero especialista no assunto, mas olhando para o alvo,
para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás, olhando para o alvo, olhando para Jesus. Então a maneira de achar nossa identidade, para correr a nossa corrida, sua carreira, sua vida, é olhar para Cristo. Os apóstolos faziam esse exercício. Olhando para Ele, eu corro. Olhando para Ele, eu corro a minha carreira. Olhando para Ele, minha carreira, minha vida. Olhando para Ele, eu corro minha corrida. Olhando para Ele, eu corro. Aqueles que estão parados, estão voltando, estão engatinhando, é porque pararam de olhar para Ele. Então, tem solução para você. Olhe para Ele hoje. Volte o seu olhar para Ele hoje. Provavelmente você saiu da sua casa no domingo para olhar para Ele. E amém. Nós estamos aqui ouvindo a palavra e olhando para Cristo. O salmista diz nos clássicos salmos, Salmo 121, Salmo 123, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. E é aqui que eu encerro, nos montes. Elevo os meus olhos para os montes. Para correr a sua corrida precisa se restaurar a sua identidade. Sua identidade está no seu Criador. A maneira de você acessar a sua identidade no seu Criador é olhar para Cristo. Olhar para Cristo nos leva a correr. Como olhamos para Cristo? O salmista nos dá a dica: elevo os meus olhos para os montes. Uma boa maneira de olhar para Cristo é elevo os meus olhos. A vida cristã é uma questão de elevar os olhos. Você vai para o dia a dia e o dia a dia leva o seu olhar para baixo, leva o seu olhar para o fundo, leva o seu olhar para o vale. Mas nós voltamos-nos contra o dia a dia, contra o status quo, contra o establishment. Nós voltamos-nos contra o sistema e nós elevamos os nossos olhos. O mundo olha para baixo, nós olhamos para cima. Desde os dias de Abraão, nós aprendemos a olhar para as estrelas. Somos filhos de Abraão, nós somos os que olham para cima. Pisamos na terra, não somos alienados, pé no chão, mas olhar na glória, olhar para os céus, olhar para os montes. O salmista nos ensina: elevo os olhos. A vida cristã, correr a sua corrida, é uma questão de parar de olhar para si, olhar para o outro e olhar para trás. É uma questão de elevar os olhos para os montes. Montes na Bíblia são muito simbológicos. Montes falam. Não são só os jumentos que falam na Bíblia, e nem só serpentes. Os montes também falam. Tem um caso da jumenta do profeta que falou, mas isso é uma outra pregação. Os montes falam alegoricamente. Então olhar para o filho é levar os olhos para o monte. Foi construído o templo. Sião é um monte em Israel, onde o Messias iria se manifestar pelas primeiras vezes e no final da história. Então, enquanto o Monte Sinai diz Deus é santo, você é pecador. O Monte Calvário diz o Deus santo santifica os pecadores. O Monte Sião diz assim: ó, eu coloquei uma pedra em Sião, principal e alicerce. Quem crer nessa pedra não ficará desiludido. Outra versão, melhor que essa, nesse contexto, diz assim: aquele que crê nessa pedra de Sião, nunca jamais será envergonhado. Monte Sião é lugar de você nunca jamais ser envergonhado. Quem crer nela, de modo algum, será envergonhado. Olha para Jesus, para o seu casamento, seus filhos, jamais será envergonhado na sua casa. Quem confia em Jesus para os seus negócios, jamais será envergonhado nos seus negócios. Quem confia em Jesus para a sua carreira, jamais será envergonhado em sua carreira. Porque eu pus uma pedra em Sião. O Monte Sião é o lugar
onde jamais haverá vergonha, é o lugar dos vencedores. Eu não sei quanto a você, mas eu olho para o Calvário no início do dia, mas no final do dia eu subo no Monte Sião e digo: yes, yes, yes. Vamos lá junto? Yes, yes. Não, tem que fazer com a mão. Yes, yes, yes. E como é que é o pastor Ronaldo ensina a gente? É olhar de imperador romano. Que é a atitude do que creu que foi justificado diante dos principados e potestades, diante do inferno, diante da enfermidade, diante dos desafios. Yes, yes, yes. Agora diante dos irmãos, eis-me aqui. Diante dos irmãos não dá para ser assim, fica mal, viu? Vai servir o irmão. Diante dos irmãos é mão nos pés, mas diante dos principados e potestades. Monte Sião, é o lugar onde tem uma pedra onde você jamais será envergonhado, irmãos. Aleluia! Foi nos dado o direito de viver e habitar em Sião. Toque a trombeta em Sião, cantai um cântico de louvor. Toque a trombeta em Sião, deixa soar o louvor. Já ouviram assim? Asaf Borba, essa é bem antiga. O Sião é lugar de vitória e não haverá vergonha. Apocalipse 14 diz: e vi um cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome do seu Pai. Apocalipse é profecia, profecia cheia de alegoria. Eu não creio que 144 mil são literal, é um número profético, é 12 vezes 12. 144 mil é um número profético, é a completude dos 12 tribos de Israel, todos os que creram das tribos de Israel, e dos 12 apóstolos, todos que creram a partir da igreja. Esse povo vai estar com o cordeiro em Sião. Yes, yes, yes. Eleva os meus olhos, aí você vai poder achar sua identidade, e você vai correr sua carreira. Diga para o irmão do seu lado: sua vida, sua carreira. Você então pode ser feliz quando você sabe quem é você sabe qual é a sua carreira, porque você pode se alegrar com o outro. Esses irmãos estão sendo ungidos líderes e anfitriões hoje. Corra sua carreira, filho. Sua carreira de cuidar e amar e investir em pessoas. Não existe alegria maior do que ver pessoas transformadas, edificadas, levantadas.